Olá, pessoal! Como vocês estão nessa noite de segunda-feira? Conforme eu prometi, o pessoal está entrando aqui. E aí, povo? Estavam todos desesperados, né? Ah, eu falei que eu ia entrar. Então, gente, conforme eu falei, eu ia entrar hoje, vou entrar durante essa semana, só que hoje eu tenho uma live daqui a pouco às 8h10 num canal para falar sobre história do direito no Brasil, da Faculdade de Direito no Brasil, 11 de agosto. Mas então, vamos cortar o blá blá blá. É o seguinte, o que considerações? Globo é Globo, né? É uma baita de uma produção com baita atores, o cenário, o figurino, tudo maravilhoso. Mas eu anotei umas coisinhas aqui, obviamente, porque eu sou chato. Então, vamos lá. O início é fantástico, né? O Dom Pedro II idoso, né? Lá no exílio em Paris. Eu achei muito bacana essa parte, assim. Tem parte que é de diário dele, tem parte que é de poesias que ele teria escrito. Então esse final eu achei bem legal. Aí começa uma coisinha chata, que eu sou muito chato, chamado datas. E eu não sou a melhor, assim, eu não guardo datas, né? Mas existem coisas que são complicadas. Por exemplo, aparece o Dom Pedro com a Teresa Cristina no sul, né? Onde ele vai encontrar o Solano Lopes. Aquela parte é surreal, mas enfim. Numa viagem em 1856. Ele não teve no sul em 56. O Solano Lopes, em 56, não podia estar pedindo a Isabel em casamento porque ela já havia. O Solano Lopes já havia. Ele estava tendo um relacionamento com a Lisa Lynch, que ele conheceu na França nessa época, mais ou menos 54, 56. Ele traz para o Paraguai a Elisa Lynch, que era uma irlandesa que nasceu em Cork em 1856. Ele já estava com esse relacionamento. E se ele fosse pedir a Isabel em casamento, né? Então, essa parte é um rumor diplomático que havia na época. Tá? Não é nada certo, não é real isso. Isso daí eles pegaram esse rumor e colocaram como verdade. Mas era aquela coisa, ele não ia aparecer no meio do nada, né? Invadir a fronteira para pedir em casamento a princesa Isabel para o Dom Pedro II, né? Então essa parte realmente a gente tem que deixar na parte da dramaturgia, na conta da dramaturgia, porque é irreal demais, né? Você simplesmente entrar no acampamento do soberano do Brasil e aí segunda parte é que o Dom Pedro II, como eu falei, ele não estava no sul nessa época. A primeira grande viagem que ele vai fazer, ele vai realmente para o sul, mas ele está no sul 10 anos antes, em 1840 e pouco ele vai para o sul, né? Então é irreal. O Solano Lopes realmente esteve no Brasil em duas ocasiões, ele esteve no Brasil. Não se sabe se ele se avistou com o Dom Pedro II, mas isso foi muito anterior a esse 1856. Aí, ainda quanto à data, aparece a Barral, a maravilhosa da. A Barral, a Marina Ximenes, né, que faz a Barral. Aparece uma cena dela enterrando o pai. Realmente, o Visconde de Pedra Branca morreu, ela vai assumir os engenhos e tal. Mas ele morre em março de 55. Então, aquela data de 56 do enterramento do Pedra Branca, do Visconde de Pedra Branca, está errado. Os malês, né, que aparecem eles invadindo a fazenda e tal, aquilo é bem legal. Os malês eram escravizados africanos de religião muçulmana. Existe uma grande rebelião, né, existe que é abortada e tal, mas foi em 1835. Mas é interessante mostrar esses escravizados com uma religião que não era a mais aceita no Brasil, né? Eles eram de matriz de religião islâmica. Vamos ver o que mais que eu anotei aqui. Então, essa questão da viagem, né? Que não bate com data nenhuma. A Teresa Cristina eu achei bem legal, Letícia Sabatella, evocar, né, essa questão da arqueologia, né, da imperatriz, desse interesse pela arqueologia, interesse por o Dom Pedro também mostrando, né, ele junto com a fotografia, eu também achei bem bacana isso. Agora, chamar a princesa Leopoldina de Dina,
Aí foi liberdade artística de quem escreveu a novela, porque ela não tinha esse apelido. O Dom Pedro. Então, aparece que o Dom Pedro falando que conversou, mandou uma carta, né? Mandou uma mensagem para Barral, para ela aceitar, né, a ser preceptora das filhas dele. Ele não mandou coisa nenhuma, né? Tipo, parece que eles não têm empregado, né? Quem fez toda essa tramitação foi o mordomo do imperador, o Paulo Barbosa, realmente por indicação da princesa Dona Francisca, por ser de Joinville. Como eu já disse em vídeos do meu canal no YouTube, como a Ana Cristina Francisco também falou naquela live fantástica, a Ana Cristina Francisco deve ter morrido e passado, mas deve estar passando bem no momento desse, mas tudo bem, vamos lá. Quem não tem a menor ideia que eu estou falando, vai lá no meu canal no YouTube, tem uma live que eu fiz em 2 partes com a Ana Cristina Francisco, só falando sobre a Condessa de Barral. Tem umas cenas que aparece aquele cara lá, um filho de um fazendeiro, né, um filho de um dono de engenho lá na Bahia, que toda hora fica falando, porque eu bati no Dom Pedro, porque eu dei uma surra no Dom Pedro. Realmente teve um personagem que bateu no Dom Pedro quando era pequeno, era o... Até anotei aqui, Manuel José de Assis Mascarenhas, era filho do Marquês de Palma, mas claro que não era dono de engenho na Bahia, tal, isso daí tá fora. Mas realmente teve uma criança que era do núcleo inicial dos amiguinhos, né, que brincavam com o Dom Pedro II lá em São Cristóvão, quando ele era pequenininho, e que realmente deu uma surra no nosso imperador, como eu conto no meu livro, né, na biografia. Para quem quiser saber mais sobre, além da novela, né, eu recomendo ler, né, ler é bom, né, porque novela não é documentário, novela é ficção, e tanto que eu estou aqui só para apontar essas questões da parte da história. 1855. Acho que é isso. Aquela parte é meio, né? Você não vai chamar a princesa pelos nomes completos. Hoje em dia vira piada, né? Claro, isso daí é uma liberdade artística, tal, mas nenhuma empregada chamava a Leopoldina, a Isabel, para dar bronca pro nome completo da Isabel, né? Aí também já é demais. E é claro que isso faz parte do núcleo cômico, né? Da parte cômica da novela que tem que ter, obviamente. Mas assim, elas também não andariam assim no meio da Rodovidor só com uma precipitação. Elas não tinham liberdade, né, para fazer esse tipo de passeio com uma pessoa só. Mesmo dentro do palácio, havia pessoas que podiam chegar perto delas ou não. Elas não estariam andando só com uma moça, uma aia, uma dama de companhia, pelas ruas do centro do Rio de Janeiro, assim, à vontade. Isso inexiste. Se elas saíssem do palácio, e realmente às vezes elas saíam, era para alguma cerimônia onde elas tinham que estar presentes, ou elas tinham que acompanhar os pais. Não tinham essa liberdade toda como apareceu na novela. A questão da médica que estão perguntando aqui, o Selton Mello realmente arrasa. Não só ele, né? Todo mundo lá da novela, dos atores. A Pilar, estão perguntando a Pilar, várias pessoas aqui perguntando a Pilar. Não é verdade. Isso daí provavelmente foi baseado numa mulher chamada Maria Augusta Generoso Estrela, que ela realmente vai ser a primeira médica brasileira, mas não formada no Brasil. Ela vai conseguir ir para fora do Brasil. Isso eu conto tanto no meu livro Mulheres do Brasil, a história não contada, quanto no livro do Dom Pedro II. Leiam o livro do Dom Pedro II. Então, a Maria Augusta Generoso Estrela. Ela era filha de um homem muito mais esclarecido do que esse dono de engenho lá no Nordeste. O pai dela mexia com questões de farmácia, mexia com medicamentos, era importador e exportador e tinha uma farmácia no Rio de Janeiro. Ela queria ser médica, ela vai conseguir estudar em Nova York, o pai vai entrar em falência, ela vai conversar com o Dom Pedro em Nova York, mas isso é lá para 1870, 20 anos depois do que está passando essa ação. E o Dom Pedro vai terminar de custear os estudos dela nos Estados Unidos. E
E aí, enquanto ela está ainda nos Estados Unidos, ele consegue acelerar a tramitação de uma lei que permitia às mulheres estudarem no Brasil, terem curso superior e terem diplomas, então, avalizados, né, oficialmente pelos brasileiros, né, pelo governo brasileiro. Então você poderia estudar fora, mas seu diploma seria reconhecido no Brasil. Então, de tal forma, ele consegue acelerar isso, que quando ela volta para o Brasil, depois de ter estudado em Nova York, ela consegue ter esse diploma reconhecido. E ele recebe a Maria Augusta no Palácio em São Cristóvão e recomenda a ela, né, apesar dele ser liberal a ponto de concordar com a educação de uma mulher, numa época que isso não era normal, então ele está à frente do tempo dele nesse ponto, ele não vê que ela pode medicar e clinicar para homens. Ele fala que é melhor ela se focar apenas em pacientes femininos. E ela vai ter uma clínica, ela vai atender na farmácia, ela vai abrir uma farmácia que também é uma clínica e tal, isso lá no Rio de Janeiro. Então, essa personagem pode ter sido baseada, a Pilar, né, pode ter sido baseada na Maria Augusta. Milhares de perguntas. Que horas são? Não, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Vamos ver aqui o que mais vocês estão perguntando. Vamos ver a caixinha aqui de mensagens. Não tem caixinha de mensagens? Vocês estão querendo o quê? Que eu responda o quê? Paulo, existe algum relato sobre o sotaque do imperador? Não, não tem. Referência à educação da Isabel te fez lembrar do vídeo da Jaqueline como eu? Sim, me fez. Não só da Jaqueline, mas também o livro da Barral, porque eu já li o livro da Barral da Ana Cristina Francisco. A quarta capa fui eu que escrevi. É que ainda não está publicado, mas vai sair ainda esse ano. Tomara que saia logo. Ainda há tempo de vocês poderem ler essa pesquisa maravilhosa que a Ana Cristina fez. Faltou a voz fina do Dom Pedro. Eu acho que o Celton, por melhor ator que seja, não ia fazer uma voz fina, né? Não ia caber bem, né? O começo da novela foi emocionante, realmente. O Dom Pedro lembrando do passado, foi bem legal. Então, o Solano Lopes não pediu, eu já falei isso no comecinho aqui da live. Não, ele não perdeu, ele não pediu ela em casamento, nada. Dominique era mesmo o nome do filho da Barral. E Eugênio, ela fala Eugênio, né, também efetivamente era o nome do filho, do marido, né, da Barral. E também efetivamente ele estava com ela lá no engenho, aquela parte tá toda certa. Mas não vai chegar até o período da abolição. O corte dela, a novela é de 1856 até 1875, se eu não me engano. A Imperatriz, obviamente, tinha sotaque italiano. Não só tinha sotaque italiano, mas assim, só no finalzinho do diário dela que eu estudei, ela vai começar a escrever um pouquinho melhor. Mas tem hora que ela vai se confundindo, até que esse italiano vai ficando meio de fundo, né? Então, essa pergunta, ela é complicadinha. O Dom Pedro II, abolicionista de primeira hora, não dá para falar que ele era. Ele vai acabar lutando pela abolição da escravidão, que é bem o que a autora da novela falou, né? Ele não era um ditador, né? Ele tinha um parlamento. E esse parlamento era formado por quem? Por latifundiários. Então, por mais que ele quisesse libertar os escravos, ele não conseguia. Tanto que ele não conseguia nem libertar os escravos da coroa. Ele só vai libertar os escravos da coroa, que eram os escravos que pertenciam ao Estado brasileiro, posteriormente. Ele vai conseguir fazer passar essa libertação junto com a primeira lei, que é a lei do ventre livre. Fiquei impactada com as imagens e olhar Dom Pedro II, abertura
A Fuga dos Escravos também foi bem legal toda essa parte. Como eu falei, Globo é Globo, né? Padrão de qualidade de figurino, cenário e os atores é fantástico. Não, não eram grandes, né? Não eram tão grandinhas, não. Era mais ou menos daquela faixa que as meninas aparecem lá. Bom, gente. ah, Então, pois é, essa parte eu não cheguei a pesquisar. Entretanto, o que eu sei é que ela já era o membro da família, né, a Imperatriz Teresa Cristina, a nossa Imperatriz Teresa Cristina, que era princesa das Duas Sicílias, né, nascida em Nápoles, ela vai ter esse interesse intrínseco da arqueologia, ela já vai trazer isso da Itália, porque a família dela, há gerações, e pode ter sido o avô dela que começou isso, patrocinava as escavações arqueológicas da região do Vesúvio, de Herculano e Pompeia. Uh... São muitas perguntas e eu tinha prometido a mim mesmo que eu ia ficar pouco aqui. Sério, gente, ó, vocês querem ouvir mais eu falar, mas aí não sobre novela, sobre história, vocês entrem, isso para o pessoal que está me acompanhando ao vivo aqui no Instagram. Depois eu vou soltar esse vídeo lá no meu YouTube, mas o pessoal que está aqui agora, segunda-feira, eu vou estar online daqui a pouquinho no canal Hora Marcada, se não me engano, falando sobre a criação da faculdade de Direito no Brasil. Mas está aqui no Story. No Story vocês acessam o endereço. Gente, então, tem um monte de gente que está mandando caixinha de pergunta, com um monte de pergunta que eu já respondi. Então, acabando aqui, vocês. Acabando aqui, eu vou deixar gravada a live. E aí vocês voltam e aí vocês enxergam o que eu já respondi. Então, eu achei ótima essa coisa do Dom Pedro II falando que o Brasil nunca vai se render a nenhum ditador, né? Que isso se cumpra, né? Que realmente o Brasil nunca se renda a nenhum ditador. Achei interessante essa frase, muito premonitória, inclusive. Mas a gente teve o Getúlio, né? A gente teve vários ditadores. Mais ou menos, é por aí. Então, o pai da Barral, como eu falei, morreu em 1855. Toda essa tratativa da. Cadê a Ana Cristina? Ela podia estar me ajudando aqui. Eu não vou lembrar de data, mas assim, é mais para 1856, essa questão de resolver o final de 55, metade de 55 para 56, é um pouco depois da morte do pai. Tanto que eu lembro da carta que ela responde para o Visconde de Pedra Branca, dando uma nele, assim, um esporro nele, porque ele não mandou a carta para ela falando, convidando ela para ser o Paulo Barbosa, né? O Paulo Barbosa mandou uma carta, o mordomo do imperador mandou uma carta para Barral, convidando ela para ser preceptora das filhas do Dom Pedro II. E ele, na carta, ele não tinha escrito a respeito de condolências por ela ter perdido o pai e tal. Então, eu lembro por causa disso. É logo depois da morte do pai. Alguns meses e tal. Não vou saber direito, mas 55 ele morre, entre 55 e 56 é feita essa tratativa desse contrato de trabalho entre ela e a corte, né? O que você achou? Como é que é? O que você achou da cena
do parto do Pedro e da participação. Ah, achei muito legal, né? Aquela foi muito emocionante, foi bem, bem legal. Eu achei bem, bem bacana, assim, né? Porque dá uma continuada, né? Então, não vou fazer todo. Essa semana eu vou fazer todo dia, eu acho que a semana que vem também. Mas depois, né, a gente vai cuidar da vida, né? Enfim, tem que fazer outras coisas, né? Tem que vender livro, né? Então, ó, não se esqueçam, quem quiser saber mais, lembrem-se, novela não é documentário, né? Novela é uma ficção e por mais que tenha o Dom Pedro I, por mais que tenha a Teresa Cristina, também tem um monte de ficção, né? Então, não se esqueçam disso. Ó, vou pegar as últimas 3 perguntas aqui. Solano Lopes, então eu já respondi aqui. Vocês voltem depois à live. Já respondi, já respondi. Bom, deixa eu catar algum comentário aqui. Meu, vocês estão falando Nicolau? Como assim? Meu, vocês falam muito, tá louco. Não, nunca teve pedido nenhum de casamento do Lopes com a. Sim! Tá, peraí, 2 coisas. Nunca teve pedido de casamento oficial nenhum, e também se tivesse oficial não ia ser no meio do mato, na fronteira, né? Não, aquela parte. Tá. Então, estão perguntando do meu livro aqui, Dom Pedro II, A História Não Contada. Ele está em promo. Então, ele está vendo em todo o Brasil, em todas as livrarias, em todos os sites que vendem livro, tem ele vendendo, tá? Eu recomendo todos que vocês quiserem, né? As melhores livrarias, obviamente, mas ele tem promoção dele e da caneca, né? Tem a caneca dele, que inclusive estava ontem lá no Fantástico, não sei se vocês viram a matéria sobre a novela e apareceu a caneca no fundo de uma estante. Tanto a caneca, não a canela, tanto a caneca quanto ele tá o conjuntinho em promoção no site da Casa dos Mundos, é www.casadosmundos.com.br. A gente chegou aqui, quase 1.000 pessoas online. Que chique. Então, eu gostei muito desse capítulo. Paraguai era maior, era um pouco maior, sim. Que mais? Que mais? Não, eu acho que não vai aparecer ninguém. E assim, eu já soube que quando tem uma pessoa que vai falar tem uma pessoa que fala o nome da Amélia errado, confunde a Amélia com a Maria Amélia, isso eu vi num episódio aí. Bom, gente, é isso que eu tinha para contar hoje para vocês e eu tenho que sair correndo daqui para outra live sobre a criação dos cursos jurídicos no Brasil. Arrastem para cima no Story e acessem a live que eu vou falar várias coisas interessantes, inclusive sobre a sociedade secreta que tinha na Faculdade de Direito Largo de São Francisco. Um beijo para todo mundo e até amanhã, nessa mesma hora, nesse bate-canal, tá bom? Um abraço, até mais.